Nós temos 3 ações do desafio, mais uma das ações, que são as trilhas SAEB, essa está acontecendo desde o primeiro TRI. Né? Desde o primeiro TRI, o professor de recomposição de matemática e o professor de recomposição de língua portuguesa têm recebido as planilhas com as trilhas, e lá nas trilhas nós temos 3 grupos, o aventureiro, o desbravador e o estrategista. E os nossos alunos, a princípio, no primeiro TRI e parte do segundo TRI, a sugestão era de que nós postássemos o nível 2, que é o desbravador, para todos os estudantes, porque ainda não tinha saído o resultado da avaliação diagnóstica do CAED. Assim que saiu, criou-se as turmas, eles foram enturmados em aventureiro, desbravador e estrategista, aí pediu-se que passasse a fazer as postagens nessas turmas, porque os alunos já estavam ali matriculados, cada um de acordo com o seu nível. Mas isso é uma ação que já vem acontecendo desde o primeiro TRI, não é novidade para esse momento. E é o professor de recomposição que tem feito isso, tá? Só para lembrar aí dessa ação, né? Porque os tutores estão indo até a escola, estão conversando com o pedagogo, com o diretor e cobrando essa ação, mas essa ação não é nova, essa ação é uma ação desde o primeiro TRI. As 2 ações novas que nós temos agora no momento são o sprint, né? O sprint SAEB, que é o quê? É a última corrida, vamos dar a largada aí para a prova acontecer. E a Olimpíada SAEB, que também é para a gente motivar ali os nossos estudantes. A gente sabe que adolescente, né, eles gostam dessa pegada aí de competição e tudo mais, então por isso pensou-se numa atividade mais gamificada e tudo, para que a gente conseguisse envolver os nossos estudantes sem pressioná-los muito, na verdade, né? E o Sprint SAEB já vem para que o professor do componente vá lá agora nos últimos dias, né? Porque nós temos aí 2 semanas só antes da prova, trabalhar ali os descritores, né? A questão da repetição, de fazer de novo, e atender esse descritor, falar sobre ele novamente. Então, eu vou mostrando para vocês como que a gente faz, onde está o material. O Sprint SAEB aí é uma última corrida, né? A largada é agora, está chegando o momento, e nós precisamos estar aí. É claro que todo mundo trabalhou o ano inteiro muito arduamente, né, com esse objetivo, e agora é só mesmo retomar, conferir, revisar, né, para dar esse fôlego aí para o nosso estudante. Então, esse Sprint SAEB, onde a gente encontra o material? Quem é que trabalha isso? Quem vai trabalhar esse material é o professor do componente língua portuguesa e o professor do componente matemática, e não da recomposição. Por quê? Porque o professor de recomposição, ele já tem as trilhas, que já é um trabalho desde o início do ano, como a gente já falou, e veio o caderno também lá do CAED para ser trabalhado em recomposição, tá? Então, como que a gente encontra esse material? A gente entra no site do desafio, a gente digita lá na guia desafio.pr, daí a gente já encontra o site, é esse aqui o site. A gente rola a página, quando a gente rolar a página, a gente vai encontrar esse ícone aqui, ó. Acesse aqui as informações sobre o Sprint. Então, quando a gente clica aqui, a gente vai abrir essa relação, essa lista aqui com as atividades, essa tabela de atividades. Nós temos atividade para a 3ª série de matemática, atividade para a 3ª série de língua portuguesa, atividades para o 9º ano de matemática e atividades para a língua portuguesa do 9º ano. Então, aqui, ó, nós temos todos, e todas essas atividades atendem os descritores, todos os descritores, ó. Tá vendo? Tudo isso é do 3º de matemática. Nós temos um simulado em cada uma também dessas listas. Então, vocês percebem que nós temos aqui 2 links de atividade. Por quê? Ó, vou abrir um de língua portuguesa, mas poderia ser de matemática. Nós temos a atividade e uma atividade que dá para a gente trabalhar no modo papel. Então, se eu abrir essa atividade aqui, então essa atividade, por exemplo, ó, vai trabalhar o descritor 3 e 15 de língua portuguesa.
Então, a gente vai passando ali, o material ele é contextualizado, ele, né, como ele está em storytelling, ele vem com definições, informações extras, textos, dicas, e aqui eu tenho um formulário, várias, por exemplo, aqui ele trouxe uma música, né, e as questões. Ó, daí ele continua, traz outras questões, traz mais informações, explica mais o conteúdo, e assim vai, e vai trazendo ali as atividades que atendam o descritor 3 e 15. Né? Então, nós temos todas essas atividades. E a gente sabe, por exemplo, que essas atividades que em modo slide, modo lição, nós não conseguimos usá-la no modo papel, né? Que a gente só consegue fazer por todos os outros modos ao vivo que a gente tem lá no Wayground. A gente consegue fazer pico de maestria, modo clássico, a gente consegue fazer ao ritmo do professor, mas o modo papel não, tá? Então, pensando nisso, foi criado também as atividades que a gente pode usar no modo papel. A gente vem aqui, ó, eu tenho condições, eu quero ir para a sala, só que eu vou trabalhar só as questões. Eu venho aqui, ó, nesse modo papel, vou abrir esse link, essa atividade. Ó, vou abrir essa atividade, são todas de múltipla escolha, então, trabalho de boa essa atividade. Uma vez que eu abri essa atividade, eu já posso rapidamente desligar aqui, ó, para ver as respostas, porque senão, né, acho que os alunos de vocês não, era só os meus que eram assim, né, já vê a resposta, já joga no bicho, não para pensar nem nada. Vocês podem desligar, ou pode deixar ligado se preferir. Então, como que nós podemos fazer para postar essa atividade no modo papel? Eu vou demonstrar aqui para vocês uma vez, mas eu acredito que a maioria de vocês, muitos de vocês sabem como fazer, porque vocês já têm essa prática lá na sala de aula, mas quem tiver dúvida depois, né, a gente pode estar tirando, eu vou mostrar aqui. Eu tenho, nesse material, eu fiz um videozinho ali bem, assim, só o passo a passo de como vocês fazerem se precisar depois, e como o Fabinho disse, esse material vai ficar gravado, tá? Então, eu abri a atividade que eu tenho ali, de múltipla escolha, aquela que está lá no modo papel, venho aqui, ó, comece agora, liderado pelo professor, porque é o professor que vai dizer se vai para a próxima questão, se não vai. Geralmente, quando a gente está fazendo isso em sala de aula, a gente vem aqui para escolher a turma e atribuir. Como... Aqui, ó, eu venho aqui, abro, eu vou escolher a minha turma, vou escolher essa minha turma teste. Próximo. Eu tenho 2 alunas nessa turma, já vem, então, descrito aqui qual card eu vou dar para qual das minhas alunas. E vou salvar essa atividade, daí escolho o modo papel. Caso você não tenha, ou a escola não tenha os cards, você vai vir aqui, ó, imprimir, tá? Você vai clicar nessa tela, vai aparecer um PDF para você com 60 cards que você pode usar. Então, você pode fazer o modo papel com até 60 participantes, tá? Nós, as nossas turmas, tem ali no máximo 45, nós temos 60 cards, né? Nós não temos turma com 60, então a gente vai imprimir só o número de alunos. Se a minha maior turma tem 30 alunos, eu posso imprimir apenas 30 cards. A minha turma tem a maior parte eu só tenho 20, eu vou imprimir só 20, eu não preciso imprimir o que eu não vou precisar. Então, ali, ó, tá vendo? Nós temos os cards, aí os cards estarão nominados por P1, P2, P3, na verdade, até 60, que são 60 cards. O que o nosso estudante precisa entender? Que lá vai aparecer no Educatron as atividades projetadas com as alternativas, né? E se ele acha que a alternativa certa é a letra A, ele precisa deixar a letrinha A de pezinho. Se ele acha que a alternativa certa é a B, o B deverá estar de pé. Se achar que a C é a mesma coisa e a D é a mesma coisa. E ele precisa, assim, é importante que ele esteja bem certinho, não meio torto, assim, porque se ficar, às vezes, o aplicativo fica um pouco de dificuldade na leitura. Então, uma vez que eu tenho os cards, daí eu vou lá, imprimo quantas eu preciso. Eu não preciso ter um jogo para cada turma, eu não preciso ter um jogo para cada
professor, eu posso ter por escola, por professor. Os mesmos cards que eu usei no nono A, eu posso usar no B, no C, no terceiro, no segundo, tá? Então, eu posso usar os cards que ele sempre zera. Toda vez que eu vou postar uma atividade nova, ele zerou ali, não vai ter. Até nem dá para a gente, por exemplo, fazer um card fixo para cada aluno, porque a cada vez que postar, o card vem para diferentes alunos. Uma vez que eu tenho os cards, então vamos continuar a nossa postagem. Então, uma vez que eu escolhi a minha turma, escolhi modo papel, né? Aqui, ó, escolhi a minha turma, escolhi modo papel, tenho meus cards impressos, eu venho em começar. Então, quando vem em começar, vai abrir essa tela. Aí é o momento que vocês, professores, vão lá no celular de vocês, uma vez que você já baixou o aplicativo aqui, tá? Você vai entrar lá no seu Play Store, vai colocar o Waygrounds ou escreva quiz, como antes, ele vai puxar, você baixa o aplicativo, tá? Assim, ó, vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo o meu aplicativo aqui, ó? Daí você baixou esse aplicativo, você vem, vai abrir, daí vai aparecer aqui na sua tela Comece Agora. Uma vez que foi no Comece, que você clicou no Comece Agora, ele vai começar a contar para iniciar a atividade. Então, a atividade será projetada lá no Educatron, ou no projetor que você está usando, e para você aparece aqui, tá? Os alunos, você fez a leitura, discutiu com seus estudantes, do jeito que você usou? Agora vocês vão levantar os cards. Uma vez que os estudantes levantaram os cards, vocês vão aqui no celular, verificação de resposta. Aí vocês fazem a verificação da resposta e vai para a próxima pergunta. Assim, até a última questão. Quando tiver aluno que fez, que teve alguém que respondeu, já aparece aqui o que os estudantes acertaram ou erraram, tá? Então, uma vez que eu quero fazer com o modo papel, eu preciso ter 4 objetos. Eu preciso ter os cards, eu preciso ter um Educatron ou um projetor, eu preciso ter o meu celular. Então, né, são esses elementos que eu preciso para usar. Eu não preciso ter um dispositivo para cada aluno. Tá? Então, por isso que foi pensado para viabilizar, para ajudar, para melhorar aí, porque os cards a gente leva para a sala, a gente, né, faz ali com os estudantes. Mas as atividades em Storytelling, que são aquelas em slides, elas são mais contextualizadas, elas têm mais informações. Então, para o estudante fazer sozinho, estudar em casa, aquelas são mais apropriadas. Porém, a gente sabe que os nossos estudantes não têm muita prática de estudar sozinhos. Então, não sei aí a viabilidade, mas cada escola tem a sua realidade e conhece os seus estudantes e sabe se eles vão fazer, se eles não vão fazer. Mas as atividades que são em Storytelling, por exemplo, se eu fizer no modo clássico, e eu tiver dispositivo, poder ir para o laboratório, eu tiver tablet ou celular, se eu fizer ali no modo clássico, eu consigo ir fazendo com os meus estudantes em tempo real. Eu vou explicando enquanto professor, tirando as dúvidas e já respondendo as questões, tá? Assim como o modo papel só tem perguntas e respostas, né? Você, professor, vai tirar a dúvida do seu aluno, vai contextualizar, vai explicar ali para eles, tá? E no final de cada lista desses exercícios, nós temos um mini simulado com atividades, com os descritores trabalhados aqui, ó, tá vendo? Nós temos vários descritores trabalhados em língua portuguesa, dando maior ênfase aos que têm menor acerto, assim como matemática. Ó, pode ver que matemática tem até mais descritores, porque os descritores com menor acerto são maiores. Então, nós temos aqui, ó, várias atividades. No final, nós vamos ter um simulado. Esse simulado, todos perguntas e resposta, portanto, dá para se trabalhar com o modo papel, tá? E quando, ó, vou abrir aqui um só para vocês verem. Quando vocês abrem, já traz qual é o descritor que vai ser trabalhado em cada uma das questões, esse mini simulado, tá?
O mini simulado, ele já traz aqui, ó, o descritor de matemática, o D12 da terceira série, porque nós abrimos ali assim, ó, o D16, o DD18, o 2, e assim já dá para você saber qual é o descritor, né? Já a hora que você abrir o relatório, já vem para você quais são os descritores que os seus estudantes ainda estão com maior dificuldade. Tá? Então, essas atividades, elas estão assim bem bacanas mesmo, bem práticas, para que a gente use ali no dia a dia e que a gente não precisa estar, né, correndo atrás, pesquisando, tendo que preparar. Elas já estão prontinhas aí para vocês usarem. A outra coisa que eu preciso falar que é importante é a questão, às vezes vocês vão falar, tem atividades repetidas. Não são repetidas, tá? Quando eu abri lá, lembra de língua portuguesa, que era o descritor 3 e 15? Então, essa atividade e essa atividade, elas são iguais. Por quê? Descritor 3 e descritor 15. Assim como eu acho que a outra vai estar o 4, o 6 e o 14. Então, esses links são os mesmos dessas atividades, ok? Porque, na verdade, a gente não vai ali trabalhar... Bom, pode ser, se você assim preferir, você pode fazer, mas você não vai trabalhar um único descritor numa atividade, né? Então, sempre com mais de um. Como vocês vão trabalhar isso? Cada professor vai definir se é no modo papel, se é no modo lição ali, se vai ser na casa, se vai ser ali na sala, se você vai pedir para eles fazerem em casa e depois vai retomar com ele, se vai fazer uma, duas ou três atividades numa aula, se, entende? Vai mandar uma para casa, a outra vai fazer... Isso é o professor que vai direcionar. Por quê? Porque só você, professor, que sabe da necessidade dos seus estudantes. Aí aqui nós vamos ter os links, tá? Se vocês tiverem dúvida, daí vocês entram aqui, como faz para entrar já direto aqui nessa página, e depois eu também coloquei um tutorialzinho aqui de como vocês fazem para postar. Quem ainda não tem muita habilidade com o modo papel, como que vocês podem fazer a postagem do modo papel. Mas vamos lá então para a Olimpíada. A Olimpíada é outra atividade, a Olimpíada SAEB é outra atividade pensada para também, nesses últimos dias que nós temos aí, né, que nós estamos, que antecede a prova oficial. Então, é pensada assim, para a gente chegar mais próximo do nosso estudante de maneira mais leve, porque desde o início existe uma pressão bem grande, tanto para nós enquanto professores, enquanto escola, enquanto tudo, e para os alunos. Então, a Olimpíada, ela vem assim, vamos trabalhar esses descritores, mas de uma forma mais leve, mais suave, porque nós já estamos prestes a aplicar a prova. Então, por isso que vem ali, vai ser liberado as atividades a partir do dia 1º, então vocês terão de 1º a 17, que é essas 2 semanas, né, de outubro até que se inicie a prova oficial, que eu acredito que a prova no nosso NRE vai ser ali na semana do dia 20, né, então daí a gente já vai estar fazendo a aplicação da prova oficial. E antes disso, aquela semana que tem lá, a semana, por exemplo, do dia 15, é uma semana bacana para fazer, porque já tem aquele feriado no meio da semana, então a escola vai ver aí. Mas qual é o nosso objetivo com essa Olimpíada? Nosso objetivo é gerar um engajamento dos alunos aí nessas ações SAEB, mas de maneira diferente, de maneira mais prazerosa para eles. Como a gente sabe que adolescente ele gosta dessa pegada aí de competição, às vezes ele não está muito nem aí, mas como daí ele começou a competir, ele não quer perder, ele quer ganhar, quer que a equipe dele vença, ele foca mais. Então, foi com esse objetivo, com essa intenção que foi criada essa atividade para, né, esse momento. Essa atividade foi chamada de Olimpíada justamente para ter conotação de jogo, de competição, tá, gente? Então, a escola, é claro que a escola aí, vocês, né, vão estar pensando o que fazer, como ter uma competição, sempre eles esperam ganhar alguma coisa, né, que seja lá um recreio estendido, um lanche diferente, aquilo que a escola já está acostumada a fazer, né, seria importante para dar aquela empolgação aí para os nossos estudantes. Então, essa atividade ela será dividida em 3 partes.
três fases, né? Fase 1, 2 e 3. Fase 1, nós vamos usar o modo papel. Fase 2, o clássico. Fase 3, o pico de maestria. Então, todas as atividades serão feitas no Waygrounds, lá no quiz. Quem participa dessas atividades? Nonos e terceiras séries. Só essas duas séries que vão participar dessa atividade. Nono com nono e terceira série com terceira série, né? Nós vamos, no material que eu vou mandar para vocês, terão esses QR Codes. Se vocês acharem melhor fazer ali a logar pelo QR Code, então terá jogo 1, jogo 2, cada jogo tem o seu QR Code, que às vezes fica mais fácil, né, na hora de acessar. Ou pelo link que também vai no material. Então, nós temos o do nono e da terceira série, tá? Como é um jogo para estimular melhor, então foram criadas cartinhas, né, que nós chamamos aí de power-ups. Essas cartinhas, conforme as equipes vão tendo pontuação, elas podem comprar o Cyberbeats, que é essa moeda que eles podem fazer o câmbio aí durante os jogos. Então, eles terão, por exemplo, tem uma cartinha que dá mais tempo para eles pensarem para jogar, outra que eles conseguem substituir, trocar membros de equipe, outra que eles conseguem deixar outra equipe sem jogar, entendeu? Então, assim, para dar mais essa pegada aí de competição, de jogo. Mas, vai ser muito difícil imprimir, não vai dar certo. Não é que a atividade não aconteça sem essas cartinhas, tá? Essas cartinhas é um a mais, é ali para ficar mais interessante, para que os estudantes, né, possam estar ali mais ligados e ficar mais fissurados ali na atividade. Vai um arquivo que vocês podem estar imprimindo em preto e branco e colorido, se for possível. A gente mandou em preto e branco porque a gente sabe que às vezes na escola não consegue fazer colorido, né? Então, como que eles conseguem adquirir essas cartas aí, né? Esses power-ups? Eles têm que gastar a moeda virtual deles, que é o Cyberbeats, e como que eles fazem isso? Com a pontuação que eles têm. Mas como que nós vamos... Como que a gente sabe qual é a pontuação? Ou qual a pontuação que eles fizeram? Nós vamos entrar lá no relatório. Deixa eu abrir um relatório para mostrar para vocês aqui. A gente foi lá no Wayground, abriu relatórios, eu abri esse relatório aqui. Então, essa é a pontuação que vai contar para os meus estudantes, para eu colocar como acertou, fez o jogo 1, teve 8.991 pontos. Então, é essa a pontuação que nós vamos colocar na tabela. Observem que aqui, é preciso tá como pontos, tá? Às vezes está como precisão, daí muda um pouquinho. Então, deixem sempre aqui, pontos. E nós vamos contar, esse número aqui, que nós vamos pegar, tá? Por exemplo, aqui eu tive uma atividade de 13 questões e deu essa pontuação. Aqui, para a gente completar essa tabelinha. Atividade 1, por exemplo, lá a gente ia pôr 8.000 e poucos pontos. Atividade 2, quanto que ele fez? Atividade 3, quanto que ele fez? Então, a soma disso dá quantos Cyberbeats? Um ponto é um Cyberbeats, tá? Ele comprou uma cartinha lá, então ele tinha 6.300, ele comprou uma cartinha de 4.000. Então, o que sobrou para ele? Mas não diminui a pontuação para quem venceu ou não a partida, tá? E vocês irão imprimir um jogo de power-ups por turma, não mais que isso, tá? Na primeira etapa, na sala, é por turma, então um por turma. Usou a cartinha, não pode ser reutilizada, é uma vez só, não pode trocar, não pode vender, nem nada, tá? Assim, equipes não podem trocar entre si. Terminou? Usou a cartinha lá que era para trocar os membros de equipe. Essa cartinha tem que sair, o professor guarda essa cartinha, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter, então, 3 fases. A primeira fase no modo papel. Então, são 2 categorias, nono e terceira série, né? A primeira fase é executada dentro da sala de aula, nono A, nono B, terceiro A, terceiro B. Então, nós vamos dividir as turmas em equipes, de no máximo 5 alunos por equipes, tá? Por quê?
o objetivo, o foco é que, além deles trabalharem, os descritores ali da prova SAEB, é desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo, de tomar decisão, né? Então, se tem muitos alunos, sempre fica aquele fora. Pode ser duplas, pode ser trio, vai de acordo com a realidade da escola. Por exemplo, às vezes a sua escola é uma escola pequena, uma escola que só tem uma turma. Então, para você conseguir fazer isso, menos alunos, mas nunca individual, né? Porque daí um dos objetivos a gente perde, que é esse trabalho em grupo, esse tomar decisões juntos, tá? Aí o modo papel que a gente já falou, já expliquei para vocês lá como que a gente faz para postar, e a gente tem os vídeos ali. E a questão dos kits, que também eu já falei, é assim, ó, o que a gente fala? A gente diz que para vocês fazerem essa atividade, ou na aula de recomposição, ou de matemática, ou na aula que a escola achar que deve ser. Uma diretora hoje de manhã me disse que ela vai distribuir para o professor, acho que de educação financeira, uma série, e para o professor de programação, a terceira série. Então, esses professores vão ficar responsáveis para aplicar essa atividade. Por quê? Para ajudar a trabalhar ali, porque aqui eu não preciso explicar, eu não preciso tirar dúvida de conteúdo, nada. São os alunos que precisam estar entre si ali discutindo para ter a resposta certa, né? Então, achei ótima a ideia dela também, para não sobrecarregar recomposição, língua portuguesa, que já tem outras funções, né? Então, né, vai apresentar tudo lá para os codes, vai ter os QR Codes. No final vai preencher ali aquela tabelinha, né? E quem vence a primeira fase? As duas equipes que fizerem mais ponto de cada turma, tá? Então, as duas equipes que fizerem mais ponto ganha a primeira fase, passa para a segunda fase. A segunda fase vai ser entre turmas. Então, se eu tenho lá no A, B e C, eu terei 6 equipes jogando a segunda fase. Se eu tenho só nono A e B, eu terei 4 equipes. Ah, eu só tenho uma turma. Então, faça diferente. Para que você consiga fazer as 3 etapas e cumprir o objetivo de estar trabalhando aí para o SAEB, tudo. Por exemplo, eu tenho só uma turma. De manhã alguém questionou isso. Eu tenho uma turma. Então, eu vou dividir vou deixar eles em trio ou duplas. Passa para a segunda fase 4 equipes, né? E 2 vão para a fase final. Aí você consegue fazer toda a atividade e trabalhar todos os escritores que vão aparecendo ali. A segunda etapa, que serão as duas melhores equipes que mais pontuarem nas turmas. Então, daí já é preciso eu saber onde que eu vou levar, se eu tenho 3 nonos, eu vou levar para a biblioteca, para o pátio, para sei lá onde que vocês vão fazer, porque daí vai juntar ou em uma das salas, mas eu preciso ter um dispositivo cada equipe, um tablet, um Chrome ou celular, tá? Porque daí eles precisam do dispositivo, porque nós vamos usar o modo clássico, mas o modo clássico em tempo real, ao vivo, tá? E não aquele que a gente coloca lá e o aluno faz a hora que quer. Aí nós teremos 4 atividades, 2 de língua portuguesa e 2 de matemática, né? Deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer a aplicação dessa atividade. Peguei uma qualquer aqui da minha biblioteca. Eu abri a atividade, eu desligo aqui para o meu estudante não ver a resposta, né? Eu venho aqui, comece agora. Só que agora eu venho em ritmo do aluno, que é ele que determina ali o ritmo. Neste caso, eu não vou escolher a turma, porque né, não são todos os alunos que estão jogando. Eu venho aqui, clássico. Quando eu abro esse clássico, aqui, gente, eu vou aconselhar vocês a deixarem... A gente sempre diz para vocês deixarem 2 tentativas, né? Aqui eu vou aconselhar vocês a deixarem ilimitado. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente não tem problema de internet, né? Como vocês viram ali, é sossegado, ninguém tem problema de internet nas escolas estaduais. Se eu deixar 1 ou 2 tentativas só, ele não pode voltar no jogo, ele não consegue, ele já perdeu. Então, deixe ilimitado, que mesmo que caia, ele consegue voltar, tá? Aí vocês deixam o temporizador da pergunta desligado, para não ter tempo prévio aí terminar. Vocês vêm aqui,
liguem esse botão, que é o golpe de escudo, porque daí vai apresentar ali, ou ele vai ter a opção de adquirir um escudo para se proteger, ou um ataque, né, para atacar a equipe. Aqui vocês também vão fazer as configurações, ó, deixar desligado, deixar ilimitado, que a gente já falou. Você pode ligar o anti-trapaça, por quê? Se você ligar isso aqui, quando ele sai da tela cheia para pesquisar ou para fazer qualquer outra coisa, vai aparecer. Embaralha as questões ou as respostas. E a tabela de classificação, uma vez que eu fiz essas configurações, vou aqui em começar. Ó, eu vou pedir que vocês entrem aí como aluno e coloquem esse código 378722, mas entra no wayground.com/join. Olá, eu tenho o Antônio, a Eduarda, olá, a Jéssica, Gilmar. Então, nós vamos começar para a gente ver como que funciona aqui, tá? Começar. 2, 3. Quando aparecer para vocês o escudo ou o golpe, vocês me avisem que eu quero que vocês compartilhem a tela, tá? Para a gente mostrar para os demais. Olha lá, a Carol compartilhou. Ó, vai aparecer isso para os estudantes, né? Ele precisa escolher. Ele quer um golpe, mas se ele perder, ele perde 500 pontos, ou ele quer o escudo, ele quer se proteger que ninguém pode atacá-lo. Então, a equipe vai decidir, ó, é melhor atacar ou é melhor se proteger? Carol, escolhe alguma coisa aí e clica. Eu vou no escudo clássico. Então, vai no escudo clássico. Ninguém vai atacar a Carol, gente, por favor. Toma os pontos dela. Eu acho que todo mundo pegou o escudo. Todo mundo vai se proteger, ninguém vai atacar, o escudo não vai servir nada para ninguém. Gente, é assim, ó, tá vendo? Nós não podemos só nos proteger, né? Porque todos vocês que chegaram lá fizeram o quê? Pegaram o escudo para se proteger, como ninguém atacou, mas os nossos estudantes, muito provavelmente, será diferente, porque eles são corajosos, né? Mais do que nós. Então, ó, aqui eu já tenho, ó, o resultado, né, de quem foi fazendo, quem não foi. 11 dos jogadores saíram da tela principal em algum momento. Eu esqueci de mostrar para vocês na hora que vocês estavam fora, quem era que estava fora, mas vai aparecer aqui, ó, que esse triângulozinho aparece na frente no nome de quem saiu. Eu vou encerrar a atividade. Tem certeza? Tem gente que não terminou, mas eu vou encerrar. Daí já vem lá os campeões e os primeiros colocados, tá? Então, daí já aparece para nós aqui já né, quem foi que acertou, o que errou, o que nem fez a questão. Já aparece ali o resultado. Então, a segunda fase, a segunda etapa será desse jeito. Como é turma contra turma, a gente pode, em algum momento, de repente, deixar eles fazerem a torcida, aí é cada escola que vai resolver, né? O que dá ou não dá para ser feito. E a última fase, nós vamos do pico de maestria, né? Eu vou só mostrar para vocês como que a gente faz para postar essa atividade. Aqui no pico de maestria não tem mais as cartinhas, tá? Por quê? Porque as cartinhas, o próprio modelo pico de maestria, ele já traz, né? Tipo essas coisas aí de diferente, de um atacar o outro e tal, vem as alavancas e essas coisas todas, tá? Deixa eu achar uma atividade aqui na minha biblioteca para eu abrir aqui para vocês, só para a gente ver como que a gente posta no pico de maestria. Daí já lembrem de desligar aqui as respostas, né, para que eles não venham. Aí a gente vai aqui, ó, comece agora, no ritmo do aluno. Pico de maestria. Aqui eu sugestiono que vocês deixem 80% de aproveitamento. Por quê? Nesse aqui dá a oportunidade para que eles façam de novo, né? A questão para acertar, para
se erraram, para que eles possam estar fazendo novamente. Mas se vocês quiserem deixar 100%, aí às vezes fica o tempo todo jogando, e a pontuação ali, se você jogou mais de uma vez, daí diminui a pontuação e tudo mais. Vocês podem deixar a duração da sessão desligada, embaralhar as questões e tudo mais. Daí eu vou em Comece Agora. Ó, vocês também podem entrar aí com esse código aqui, ó, 84 13 30. Olha lá, o Lorival entrou, Aparecida. Então, vocês vão observando, vai aparecer aqui, ó, se vocês, o Cleito, né, se os estudantes entraram. Então, começou essa imagem que vai aparecer. Vou desligar esse som aqui. Essa é a imagem que vai aparecer, estão todos os jogadores aqui e comecem o jogo, então. Respondam aí alguma coisa, só para a gente ver conforme... Ó, vai saindo, né? Cada um vai saindo ali com as suas respostas, já vai aparecendo aqui a pontuação, se os estudantes vão acertando ou não, né? E qual é a classificação, ó, quem está no nível ouro, prata, bronze e assim por diante. Então, enquanto a equipe não fizer 80%, não tiver 80% de aproveitamento, vai ficar repetindo a questão para ele se você não encerrar o jogo, tá? Ó, eu vou encerrar aqui só para a gente ver. Eu sei que vocês não terminaram e vai dar. Ó, tem 8 jogadores que ainda não terminaram, mas eu vou encerrar só para a gente... Ó, daí também já vai aparecendo aí quem conseguiu mais pontuação e qual foi a classificação de cada um dos estudantes, no caso das equipes, né? Daí aqui, ó, a gente já, né, já aparece ali a pontuação, quem acertou, quanto que fez a média de tentativas, se não fez nenhuma, quantas foram feitas. Quem já jogou isso aí com os alunos sabe que eles fazem a maior festa, e daí os outros vão estar fazendo torcida e tudo. No Pico de Maestria, que eu não deixei vocês jogarem, né? Mas aparece as alavanches lá, e daí, quando a gente está jogando com a turma toda, você escolhe para que aluno, para que colega você quer dar ali, atrapalhar o jogo. Agora ali não, serão para a equipe adversária, né? Daí aparece, eles têm que fazer um desenho na tela, ou eles têm que responder uma pergunta a mais, ou eles têm que fazer vai ter alguma coisa ali que atrapalhe eles chegarem mais rápido, né? Quem joga aí nesse modo sabe. Então, ó, a fase 1 tem 4 questões de língua portuguesa e 4 de matemática em 3 rodadas. A fase 2 tem 5 de português e 5 de matemática em 2 rodadas. E a última, 5 de cada componente em apenas uma rodada, porque, né, terminou. Ó, nesse material que eu vou enviar, também aqui tem alguns tutoriais. Esses tutoriais não fui eu que fiz, tá? Peguei de uma colega que já estava pronto. Então, o modo papel só que eu fiz. E esses aqui já estava pronto, que foi o que a gente conversou hoje.